como que você está? Tenho certeza que agora você está muito bem. Gente, música é muito bom. Essa música que vocês acabaram de ouvir, olha como que transmite paz, transmite inspiração. E hoje a nossa conversa será com o flautista Alexandre Braga e vamos falar sobre o flautim. Você conhece? Fique aqui ó, comigo, não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Tenho certeza que você já assistiu nos desenhos animados muitas músicas com a atuação do flautim. E hoje, ó, Alexandre, obrigada, viu, Alexandre, pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço, Patrícia, agradeço o convite. Sempre bom poder falar de música para as pessoas, né? É muito mostrar um pouco o instrumento e falar, enfim, dessa música tão ampla que faz tão bem pra gente. Maravilhosa. E realmente, eu falei certo, né? Tem muito desenho animado. Exatamente. Que aproveita muito a sonoridade, o timbre do flautim para poder fazer trilhas sonoras, né? As partes ligeiras, né? A fuga do ratinho, aquele negócio todo. As artes, né? As artes, é. E foi desde a infância que você estudou música? Foi. Eu não sou de família de músicos, eu sou de família do interior. E na minha cidade o conservatório tinha recém-inaugurado, então tinha um ano que o conservatório foi inaugurado em Varginha e eu me matriculei um ano depois que ele foi inaugurado com a flauta doce, porque na escola foi um desses vendedores de flauta, de brinquedo. Sim. Imagina, eu queria tocar violão, eu já gostava muito de música, eu tinha 9 anos. E eu queria tocar o violão e foi um desses vendedores de flauta doce, eu pedi para meu pai me dar uma. Então ele me deu dessas flautinhas de brinquedo. Que é um excelente instrumento, assim, musicalizador, exatamente. né? É uma porta de entrada, né? Sim, acho que para todos nós, eu também comecei com a flauta. Porque é muito imediato, né? Exatamente. Você vê, o flautinha, a técnica de construção de som não é tão simples. Não. A flauta doce é muito fácil. Então, assim, se você construir o som, você produzir o som, né? Então meu pai me deu aquela flautinha como um brinquedo. E como no conservatório a criança ela tinha que matricular em 2 instrumentos, e a minha opção era o violão, a flauta veio de brinde. Só que, na verdade, com 2, 3 aulas, o violão que era o instrumento que eu não queria, assim. Sim. Que eu gostei muito, eu tive a sorte de ter uma professora muito boa, e eu ia para as aulas de violão, a professora de violão também era fantástica, mas eu não gostava do instrumento, eu não me identifiquei com o instrumento, Exato. né? Então eu ia não querendo ir para a aula de violão, com má vontade, querendo ficar na aula de flauta. E aí, lá no conservatório mesmo, minha professora, porque ali no sul de Minas, né, enfim, o ensino de música, acho que no interior as coisas evoluíram muito de um tempo para cá, tem muito mais alcance, né, de estudo de música. E ela começou a estudar flauta transversal em Pouso Alegre, no conservatório de Pouso Alegre. Então, ela sentiu que já era o momento dela, de repente, começar uma turma lá em Varginha, e começou essa turma comigo, eu já era um pouco mais eu estava com 13 anos já, com a flauta transversal. Já. Isso. Então ela começou uma turma lá com poucos alunos e o negócio foi acontecendo. E aí você fez a graduação aqui em Belo Horizonte? Fiz a graduação aqui. E a entrada para a orquestra? A orquestra eu prestei o concurso, né, em 2001 para a Sinfônica. Eu entrei na Sinfônica em 2001 e estou na Filarmônica desde o começo dela, em 2008. E na Sinfônica era flauta transversal? Ali eu poderia tocar todos os instrumentos, né? A minha vaga, ela comportava todas as cadeiras, mas eu tocava mais o flautim. Muitos compositores, eles não só escreveram as notas combinando com outras notas, eles não pensaram somente na estrutura musical em si, mas muitos deles, inclusive, consagraram as músicas deles a Deus. Sim. Bach, inclusive, assina muito, né? Só a Deus, a glória. Só lhe deu glória. Então, realmente, você tocar uma música dele é você atrair a presença de Deus assim, para sua vida, né? Sim, é algo que transcende, né? É verdade. É você ter o contato com esse mistério. A música é um alimento, né? Sim, um alimento para a alma. E eu também gozo dessa experiência também de, às vezes, estar ou triste ou até alegre demais. Ou então, no momento em que eu tenho que fazer alguma atividade
e eu ponho realmente uma música boa, porque tem que ser uma música boa, né? E como que aquilo flui, como que transforma. E você já escreveu, você está no 3º livro? Tô terminando o 3º livro, né? Tá indo para editora, né? Para gráfica, por esses dias, né? Agora. Deve sair agora no 2º semestre de 2025. Que é nesse sentido, de aproximar um pouco as pessoas da música clássica, né? O meu foco é a música clássica, não desmerecendo outras manifestações musicais, claro que não. São tudo muito plural, muito válido. Mas eu me encontrei na música clássica, então acho que é isso que eu tenho para oferecer, né? Inclusive, o nosso telespectador está até vendo nesse momento as capas dos seus livros também, né? O primeiro fala sobre o quê? É o Por Dentro da Música Clássica, é como se fosse realmente um convite ali onde eu exponho alguns conceitos, eu mostro um pouquinho de história da música, mas de uma forma muito própria para o leigo, né? Voltada para o leigo. O segundo, Patrícia, é uma experiência com a beleza. Que lindo! É a oferenda musical. O ponto de partida foi o seguinte, a gente tocou com a... Eu gosto muito de ver a reação das pessoas quando estão ouvindo a gente. Não sei se você tem isso. É muito bom, eu também. Né? Às vezes a gente vê a pessoa, às vezes estou no concerto de orquestra, fico olhando o público. Os estados emocionais que causam na pessoa, a audição, o contato com a música. Eu aposto que no Pássaro de Fogo, na hora que o Werner... pois é. Dá aquele susto na plateia, eu acho que também ele deve ficar olhando a reação das com pessoas. certeza, com certeza. Porque são emoções, né? Uma brincadeira à Não, parte. mas são emoções, claro. E uma vez a gente estava com a orquestra lá em Varginha, tocando em Varginha, olha que coisa para mim, né? Ai, simbólico. No teatro lá, que é o teatro isso. maravilhoso, né? O teatro lá é muito bonito. E, assim, quantas vezes eu tive no teatro ali como aluno mesmo lá em Varginha. E a gente tocou uma peça do Tchaikovsky, o teatro estava lotado. E eu vi no meio, assim, no centro da plateia, uma menina, uma adolescente, ela estava com o rosto banhado em lágrimas. Que coisa linda. Então, naquele momento, aquilo me chamou muita atenção. E eu, assim, sem conhecer essa menina, sem saber a história dela com essa música, não sei, a música às vezes fez ela lembrar de alguém, ou às vezes ela pode ter dançado ali enquanto bailarina, às vezes ela estudou balé ali na cidade, dançou aquela música, lembrou e chorou, ou simplesmente ela nunca ouviu essa música na vida, e o fato de ter ouvido essa música despertou essa emoção nela. Então, a partir daquele momento, eu entendi que aquela menina, ela teve um encontro com a beleza. E isso a partir de uma música do Tchaikovsky, que eu acho que quando o compositor ele escreve, ele joga para o mundo. Então, a partir do jogar para o mundo, ele faz uma oferta dessa arte para a humanidade. Por isso, a oferenda musical, pegando um gancho numa peça do Bach, uma das últimas obras do Bach, que é a oferenda musical. Que então, eu fiz maravilhosa. essa associação. Nossa, parabéns, porque é difícil, às vezes, conciliar a carreira musical com produção, né? Uma produção técnica. Mas eu tenho certeza que para você deve ser muito prazeroso. Eu gosto muito de fazer isso. Aí, então, eu tenho feito alguns encontros de apreciação musical no Centro Cultural Ideia. Tenho feito algumas palestras, dou aula na Academia da Filarmônica. Então, em alguns espaços eu posso, de repente, levar um pouco desse gosto pela música, dessa apreciação. Fantástico. E nós dois tocamos uma obra juntos também. Isso. Muito interessante. O piano não faz quase nada. Né? Então... Só um suporte harmônico, mas você brilha. Fala um pouquinho dessa obra que nós fizemos. Essa obra é muito curiosa, porque o compositor Patápio Silva foi um grande flautista brasileiro, ele morreu com 26 anos de idade. Nossa, muito jovem. Um virtuose da flauta. E ele escreveu muito peças nesse estilo, que é uma música de salão, mas ao mesmo tempo ela namora um pouquinho com o choro. Você vê que ela parece uma polca, né? Por isso que tem essa rítmica gostosa, né? Logo atrai à primeira vista. Exatamente, Porque exatamente ele está nesse momento que o choro ele surge no Brasil por volta de 1870, cujo nome de um flautista é muito importante para o começo do choro, que é o Joaquim Calado. E o Calado, um sucessor do Calado, é o Patápio Silva. E o Patápio Silva é um grande flautista, e ele vai fazer uma turnê pelo Brasil e ele morre em Florianópolis. Prestes eu acho que ele queria fazer uma turnê para a Europa, uma coisa assim. E ele deixou um repertório muito bonito para a flauta. São peças maravilhosas, igual aquela que a gente tocou a Zinha. Vamos conferir. Isso.
Viu? Que coisa mais linda essa obra. Eu tenho certeza que seu corpo ficou balançando aí um pouquinho. Dá para começar a bater o pezinho com essa música que nós tocamos, né, Alexandre? Dá sim. Alexandre, falando agora sobre o flautim. Aham. Dessa flauta pequenininha. Exatamente. Como que são essas distâncias? Elas são muito curtas. São E muito como curtas. você às vezes transita da flauta transversal para o flautim, essa adaptação, ela é, com certeza, para você é super rápida, né? Então, eu gosto muito do flautim, eu tenho uma proximidade com ele, eu procuro ter uma proximidade, mas é interessante eu falar algumas coisas do flautim, que estruturalmente ele é um pouco diferente da flauta. Se a gente pegar a história da flauta, o traverso, que era a flauta barroca, de madeira, ela era cônica. E a flauta, quando teve a transformação, ela é cilíndrica. E o flautim, ele manteve o formato cônico, né? Ele é maior aqui, né? Mais grosso aqui, mais fino aqui. Então, ele tem essa característica que isso, de alguma forma, influencia na sonoridade e eu penso que em algumas particularidades. Às vezes, uma nota que soa diferente, que às vezes a afinação pode ser diferente da flauta. Então, eu penso que é muito com relação a isso. Não só o fato de ser de madeira, né? A maioria das flautas, apesar de que tem flautas hoje construídas em madeira, mas a maioria é de metal. E principalmente pelo fato de ser cônico. Em relação à afinação, é mais difícil a afinação do flautim em relação à flauta? Então, Patrícia, em geral na música, por exemplo, é mais fácil a gente perceber a desafinação de um violino do que de um contrabaixo. Porque os agudos, eles batem mais. Exatamente, né? Os agudos batem mais. Então, o flautim, como ele está no topo da pirâmide, realmente é um assunto bem delicado. A afinação, inclusive, posso fazer uma brincadeira aqui? Claro! Tá. Você sabe qual que é a definição teórica para o intervalo de segunda menor? Não. Não sabe? Não sei. Teórica. 2 flautinhos tocando em uníssono no agudo. Né? Ai. Então, aí vai dar um intervalo de segunda menor, com certeza. Então, Boa realmente, essa. a afinação é o grande desafio de tocar flautim. Ainda bem que isso raramente ou nunca acontece. Pois é, tem uns compositores malucos aí que escrevem, mas... Que isso. Beleza. Nossa, e Alexandre, em relação ao gasto de ar, porque região mais aguda, isso te exige mais pressão de ar ou não? Exige um pouquinho mais de pressão de ar, mas eu não entendo que gasta mais do que na flauta, não. Tá. É mais controle mesmo, direcionamento, velocidade, pressão. E a extensão? Então, o grave dele é um grave, que é o médio da flauta, né? Que seria isso aqui. Esse é o Ré Já mais está na grave. região 4, né? Esse é o Ré 4. Então, aqui a gente tem o grave, né? O médio aqui. Aqui um agudo. E aí tem o sobreagudo, que a gente chega no Dó 7. Gente, e é um o som Dó 7. muito penetrante. E porque é muito agudo. Né? E é um ataque extremamente rápido, né, Alexandre? Quase sem delay nenhum, né? Ele é muito imediato, exatamente. Imediato. Eu faço uma analogia até com um instrumento de percussão, um xilofone, que você vai ali e muito imediato. Em relação às cordas, por exemplo, Sim, as cordas são muito mais lentas. Sim, as trompas, por exemplo. Exato. Mais lento Como que ataque. você faz esse equilíbrio dentro da orquestra para realmente ter um ataque junto? Você precisa de atacar um pouquinho depois do ataque das cordas? Ou... Não, a gente vai entendendo ali como que funciona o organismo ali à nossa volta, né? Porque o músico de orquestra, na verdade, ele está mais ou menos no seu entorno. Sim. Né? A gente tem o maestro que coordena, que dá a pulsação, que dá a entrada, que dá as batidas, né? Sim. Mas a gente está muito no nosso entorno. Como o flautim ele faz parte da família das flautas, a gente vai com a seção, a gente vai com o naipe. Né? Mas realmente um recurso muito bom é gravar. A gente gravar e escutar. Então, aqui realmente eu estou antecipando o ataque, Sim. uma coisa assim. Pra Porque realmente ele é bem imediato mesmo. Muito imediato, né? E em termos de dinâmica, as possibilidades de dinâmica do flautim. Tá. Como na flauta, a gente faz um esforço absurdo para um resultado pequeno. Tá. Diferente, por exemplo, da clarineta. Tá. A clarineta é um instrumento que vai do pianíssimo para o fortíssimo, Sim. numa gama muito, muito ampla. A flauta e o flautim já é muito limitado, a gente tem que fazer muito esforço para conseguir. Mas, assim, é mais ou menos a mesma ideia da flauta, assim. E sobre articulação? Mostra pra gente aí alguns tipos de articulação. Então, a gente tem articulação simples.
o legato. E uma articulação, como o flautim é um instrumento muito pequeno, as próprias chaves, né, elas são muito perto, são muito próximas. Então os compositores abusam, escrevem trechos virtuosísticos, né? A própria articulação também, ela privilegia esse virtuosismo. Então o duplo golpe, que a gente chama, esse ataque duplo, ele é bem evidente assim no flautim. Sim. Nossa, Alexandre, no nosso programa, nós temos a pauta curiosa. A pauta curiosa é sempre uma informação para o nosso telespectador. E depois vamos continuar nosso bate-papo. Tá ótimo. Mas essa é para você. O aplauso é uma das formas mais antigas de expressão de reconhecimento e entusiasmo. Na música erudita, ele tem um significado especial. É o momento em que o público manifesta respeito e admiração pelo trabalho dos músicos, maestros e compositores. Mas existe uma tradição que nem todos conhecem: o costume de só aplaudir ao final de toda a obra e não entre os movimentos de uma sinfonia ou concerto. Essa prática começou no século XIX, quando o público passou a adotar uma postura mais contemplativa e silenciosa durante a execução das peças. Hoje, o aplauso marca o encerramento de uma experiência única e muitas vezes emocionante, criando uma ponte de comunicação entre o palco e a plateia. Nossa, mas que delícia terminar essa pauta curiosa com essa música. Gilson, muito obrigada. Obrigada pela sua excelência, obrigada pelo seu som. Alexandre, voltando à nossa conversa sobre o flautim, como que é a atuação do flautim na orquestra? O flautim, ele entra na orquestra praticamente com Beethoven. Tem algumas inclusões antes, Mozart usa no Rápido do Serralho, por exemplo, mas ele entra assim de uma forma mais evidente com a Quinta Sinfonia de Beethoven, no último movimento. Então, a partir do Beethoven é muito importante na história da música, ele amplia muito a tessitura da orquestra também. Então, depois vem o solo da Nona Sinfonia, na marcha, né? Na marcha turca que tem na Nona Sinfonia, no finalzinho, antes do solo de tenor, que ali, inclusive, é um trecho que se cobra em teste de audição para entrar em orquestra, né, com flautim, porque a afinação ali é bem inclusive, chata. o flautim está muito associado a temas militares, né? Sim, também, exatamente. Então, assim, ele entra com Beethoven, Rossini dá um charme muito especial para o flautim, para as madeiras em geral, Rossini escreveu muito bem. Principalmente para as comédias. Exatamente. E aí, alguns compositores depois, eles começam a usar o flautim, o brilho do flautim. Por exemplo, a gente escuta muito em Tchaikovsky isso, nos compositores russos, Korsakov. Às vezes a orquestra, ela apresenta um tema, e esse tema vai ganhando corpo, ele é reapresentado. E, de repente, ele é apresentado novamente uma terceira vez. Com essa terceira vez, para dar mais intensidade, o compositor acrescenta o flautim. Então, ele usa muito essas técnicas de orquestração, incluindo o flautim, para dar esse ganho de brilho, de corpo, de volume, que ele é muito forte. E com certeza ele deve ser muito explorado na música contemporânea também. Também. E tem alguns efeitos sonoros que são, às vezes, utilizados nesse tipo de repertório? Olha só, a música contemporânea, né? O contemporâneo da nossa época. Vamos pensar um contemporâneo de 1830? Sim. Vamos pensar? Tá ali Sinfonia pertinho. Fantástica do Berlioz, que foi
excelente compositor também no sentido de orquestração, né, de trabalhar, lidar com instrumentos, escrever um tratado de orquestração. Inclusive o livro dele é sensacional, né, para quem quiser conhecer sobre os instrumentos de orquestra. Exatamente. E no último movimento da Sinfonia Fantástica, ele escreve um efeito, que é um glissando para o flautim, né, aquele, não sei se vou lembrar exatamente. Ele faz essa caidinha, né? Então ele já escreve isso lá em 1830. Isso é muito revolucionário para a época, exatamente. E assim, tem os outros efeitos, né? Efeitos contemporâneos, o frulato, que são efeitos mais comuns, né, de usar assim na escrita mais do século XX para cá. Sim. E Alexandre, como que é você no palco? Você ainda sente aquele nervosismo, às vezes um frio na barriga, dependendo do repertório? Depende do repertório, né? Eu tenho comigo, assim, a gente tem o nosso lado profissional, né? Mas a gente tem um lado que fazer música é uma graça, né? A gente poder fazer isso. Então, eu sempre estou muito feliz tocando. Então, quando a gente está muito feliz, pelo menos no meu caso, e quer fazer isso de uma forma boa para as pessoas, a gente tenta dar o melhor da gente, né? Verdade. Para quem vai ouvir. Lógico que entra a parte profissional e entra a parte do desafio técnico. Então, geralmente, os momentos que eu fico mais tenso, mais nervoso, são aqueles momentos que tecnicamente me exigem mais. Então, são esses momentos que geralmente eu fico um pouco mais E como que você nervoso. faz? Isso aí já é um guia, né, para o jovem estudante. Como que você faz para se preparar para que isso não te domine? Porque não tem como, às vezes, você impedir o nervosismo. Não tem uma fórmula, né, Patrícia? E ainda que é um tema assim, muito particular de cada músico, né? Uma técnica que me falaram, quando eu mudei para Belo Horizonte, Leonardo Lacerda, violinista, ele me falou isso, eu achei tão legal. Ele sempre me falou assim, quando eu vou ficar nervoso, quando eu tenho um concerto muito importante, eu estudo em casa e eu já me imagino no palco. Eu já me imagino na situação do concerto. Eu já me imagino naquele lugar, com a roupa de concerto, com pessoas me ouvindo. Então, isso, de alguma forma, já começa a trabalhar o nosso psicológico. Já te prepara, né? Quando ele me falou isso, eu gostei muito e carrego isso na manga aí para os meus gostei. momentos de nervosismo. Essa dica eu nunca tinha ouvido, achei muito interessante, isso, fantástico. Bem, vamos chamar agora o Notas na Cidade. No coração da capital mineira, um prédio de 1930 ganhou nova vida e se transformou em um dos principais polos culturais do país. Inaugurado em 2013, o Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte integra o circuito cultural Praça da Liberdade, unindo passado e futuro em 12 mil metros quadrados de arte, educação e inovação. Com teatro, salas de exposição, multimeios, café, loja e espaços educativos, o CCBB-BH é resultado da parceria entre o Banco do Brasil e o governo de Minas Gerais, com um investimento que ultrapassa 21 milhões de reais. Mais que um espaço, é uma ponte entre o patrimônio e o público, conectando ideias, gerações e experiências em movimento. Quer saber mais informações? Acesse o site ccbb.com.br. Bem, já estamos no final do nosso programa. Quero agradecer demais sua participação. Muito obrigada, viu? Agradeço, Patrícia. Bom demais conversar com você. Imagina. Mas não quero que você vá embora sem que antes você fale algo para aquele músico, para aquele flautista, para que ele realmente se motive e não desista. Eu sugiro, né, que cada um encontre o seu caminho. Cada um encontra o seu caminho com a música, porque a música, eu acredito muito que ela tem uma capacidade de transformação pessoal e social muito grande. Então, o que você está fazendo, independente do lugar em que você atue e para as pessoas que você atue, faça com nobreza. Né? Se você dá aula numa escola, num projeto social, ou se você é um flautista da Filarmônica de Berlim,
faça da melhor forma possível, que pessoas serão transformadas com essa música e você Que também lindo, será transformado que com lindo, isso. fazer com nobreza. Exatamente. Com excelência, né? Exato, É isso aí. Obrigada, viu, Alexandre? Agradeço, Patrícia. Bem, encerrando agora o nosso programa, quero convidar você para orarmos juntos. Eu tocarei uma canção. Se você puder, você fecha os seus olhos. Este é o seu tempo com Deus.